Alô? Contratempo aqui. Pai do Senhor. Amém? Irmãos, nessa noite nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém? E antes de introduzirmos a palavra e começarmos na palavra, hoje de manhã, na verdade foi ontem de manhã, eu encontrei com uma pessoa. Essa pessoa tinha voltado de férias, já tinha uns 15 dias, e começou a trabalhar ontem de manhã. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim: e aí, como é que está a sua animação? Como é que está seu ânimo para voltar a trabalhar? Aí a pessoa falou: vamos ver, né? Já tinha 15 dias de férias, voltado no primeiro dia para trabalhar, ela ia ver como é que ela ia estar. Depois meu pai foi lá, deu uma dose de ânimo nela. Mas, brincadeiras à parte, mas como é que está o seu ânimo hoje? Como é que está a sua vontade hoje para louvar o Senhor? Aí às vezes a gente chega nesse friozinho, a gente fica meio acanhado, muita gente fica assim: será que eu vou hoje, será que eu não vou? O meu cobertorzinho com a minha televisão, na minha série, às vezes é melhor. Mas como é que está a sua expectativa? Depois de nós cantarmos, louvarmos ao Senhor, nessa intensidade que teve aqui, o Espírito Santo fluindo no nosso meio, nós cantamos que montanhas estremecem, demônios faz fugir, na menção do nome de Jesus. E eu lembrei de novo daquela música, né, que há poder no nome de Jesus, que eu não esqueço dela. Mas o poder de Jesus no nosso meio. E como está a nossa expectativa? Como está o nosso ânimo? Você está desanimado? Você veio aqui num culto de terça-feira, mais uma vez, às vezes: acho que eu vou lá hoje, né, porque não tem nada melhor para fazer. Mas não, você veio aqui nessa noite porque você espera algo do Senhor, porque você deseja algo do Senhor, porque você deseja sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo na sua vida, não é isso? Não é por isso que você veio aqui nessa noite? Então não venha aqui à toa. Se você veio com essa expectativa de louvar o Senhor, de buscar o Senhor, de entrar pelas portas dessa igreja, ouvir uma palavra de Deus na sua vida, você vai ser abençoado nessa noite. Amém? Essa é a expectativa que Deus deseja que esteja no nosso coração. Não de murmuração, não de cansaço, mas a expectativa de que Ele vai falar conosco nessa noite, de que Ele vai falar através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, entrando na palavra, nós vamos falar, como diz a pastora Silvana, sobre os dons do Espírito Santo. Como nós estamos numa campanha sobre o Espírito Santo, nós vamos falar hoje sobre os dons do Espírito Santo. E eu não sei se a tia Alita vai lembrar, cadê ela? A tia Alita está ali. Mas há mais ou menos 12 a 13 anos atrás, nós não tínhamos GP, nós tínhamos grupos caseiros. E era lá na minha casa, minha mãe fazia um cafezão, era muito bacana, a tia Alita ia lá. Você lembra, tia Alita, que a gente falou sobre os dons espirituais? Eu lembro como se fosse hoje, eu acho que eu tinha 16 anos nessa época. E eu lembro como se fosse hoje, a tia Alita dando estudo para a gente sobre os dons espirituais. Eu, muito novo, queria ter dom de cura, queria curar todo mundo, mas eu nem entendia o que significava, não entendia nada. E a tia Alita ali com zelo, explicando para a gente nos nossos grupos caseiros, o que eram os dons espirituais, como funcionava, como que o dom agia na vida de cada pessoa, como que Deus desejava e dava esse dom, como Deus distribui esse dom. E nessa noite eu vou falar sobre isso. Nessa noite eu quero que você preste bastante atenção para aquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, e sobre os dons espirituais. Muitas vezes nós temos muitas dúvidas de como funcionam esses dons espirituais. Hoje no mundo, existem igrejas que às vezes nem falam sobre dons espirituais. Muitas igrejas, para eles aquilo nem existe. É como se os dons fossem deixados de lado. Mas também existem muitas igrejas que exageram no uso de dons espirituais e chegam até a escandalizar. Nós sabemos disso, vemos na televisão, vemos às vezes, passamos na porta de uma igreja e está acontecendo uma coisa muito louca. Não que não seja o agir do Espírito Santo, mas alguns lugares são, outros lugares não são. E sempre um extremo e o outro extremo. Mas eu quero falar nessa noite que uma igreja saudável, uma igreja família, nós, como servos do Senhor, na nossa igreja, comunidade cristã, nós cremos nos dons espirituais. Mas eu creio e tenho certeza que em nenhum momento é escandalizado os dons aqui. Mas nós temos nos tornado a cada dia mais uma igreja avivada, uma igreja que tem
os dons espirituais no nosso meio, e eu creio que é crescente isso a cada dia no nosso meio, mas nós precisamos de entender que em nenhum momento é para escandalizar o nome de Jesus, em nenhum momento é para, falando assim, de modo claro, mas em nenhum momento, eu já fui em igrejas às vezes de bater pé, rodopiar, e uma loucura, né? Nós já fomos uma vez numa igreja aí, e meu Deus do céu, com os jovens, e os jovens saíram de lá escandalizados, né? A gente aqui na igreja, muito tranquilo, a gente foi na igreja, e o pastor deve lembrar disso, e ali começou a bater sapato, e começou a pular, e a gente não estava acostumado com aquilo, e a gente era jovem ainda, a gente ficou tudo com medo, meu Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo com esse povo? Mas, nós não vou falar sobre isso nessa noite, mas eu vou falar sobre o uso correto dos dons espirituais, como Deus age através dos dons, como nossa vida é usada através dos dons espirituais no nosso meio, amém? Preparado aí então? Glória a Deus. Irmãos, na 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, vai aparecer ali, a palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 6 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E finalizando, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos de entender que o Espírito de Deus é que distribui os dons espirituais ao corpo de Cristo. Nós, como cristãos, todos nós temos dons espirituais, e o Espírito Santo é que distribui para cada um de nós os dons. Então, assim como diz a palavra, que em cada um dos versículos que nós lemos, Deus não deseja que sejamos ignorantes. O que é ser ignorante? É não entender sobre os dons, é como eu disse, sobre aquelas igrejas que simplesmente ignoram os dons espirituais. Nós precisamos de entender, compreender como funcionam esses dons, quais tipos de dom existem, para que nós possamos entender e buscar mais sobre esses dons. Segunda coisa, todos temos diferentes dons, não precisa de ficar com inveja do irmão, não precisa de ficar, eu queria tanto aquele dom. Não é assim que funciona. Cada um tem um dom diferente, e tem muita variedade de dom. A gente vai entender sobre isso aqui daqui a pouco. E todos os dons são importantes e dados pela graça de Deus. Todo dom é importante, não só o dom que está aqui na frente, às vezes profetizando, colocando a mão na cabeça de alguém, falando algo que vai acontecer no futuro, dando uma profecia, ou alguém que coloca a mão na cabeça de outra pessoa e a pessoa é curada. Nós às vezes, nós queremos e almejamos só por isso, pelos dons que aparecem, pelo dom de profetizar, como o pastor Rogério tem, que ele é do nosso meio, ou como a pastora Silvana, que nós sabemos que ela também tem o dom de profecia e de muitos outros dons. Mas nós às vezes desejamos somente isso, o dom que aparece, o dom que vai falar, que vai profetizar, ou o dom que vai curar, que muitas pessoas vão colocar a mão na cabeça, todo mundo vai ser curado. Não estou falando sobre isso, que não pode buscar por esse dom, mas nós temos uma coisinha assim de querer buscar as coisas que aparecem, já percebeu? Qual dom você queria ter? A gente pergunta, eu quero esse dom aqui, mas às vezes aquele dom ali é o que mais aparece. Mas não é porque esse dom que mais aparece não seja tão importante quanto um dom, por exemplo, de palavra de conhecimento, que você às vezes chega para uma pessoa no aconselhamento, e quem é pastor, no pastoral usa muito esse dom, o Espírito Santo capacita muito de usar esse dom, e às vezes você nem entende de onde veio aquilo, mas é o Espírito Santo usando a sua vida para falar com a pessoa, para aconselhar uma pessoa da maneira correta. Esse dom não aparece, esse dom no aconselhamento às vezes é íntimo com uma pessoa, não está aqui na frente aparecendo, e muitas vezes nós deixamos ele de lado. Mas fique tranquilo aí que eu vou falar sobre eles, aí você vai entender sobre todos. Então, a definição sobre dons espirituais, o que realmente são os dons espirituais? Você às vezes está pensando aí, mas o que ele está falando aí de dom, de espírito, o que é isso? Então eu vou explicar para você o que é. Os dons do Espírito são capacidades
e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. Os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades e talentos naturais. Então, os dons espirituais são uma coisa, talentos são outras coisas. Então você vai falar para mim assim: então, quer ver, deixa eu usar um exemplo aqui, lá do mundo. Uma cantora lá, a Paula Fernandes lá. Fui lá no fundo do baú, né? Mas eu lembro de muitos anos atrás, escutar a voz dela e achar a voz dela bonita. Ela tem um dom do Espírito? Ela tem um talento, o talento de cantar. Não quer dizer que esse talento não foi dado por Deus. Esse talento foi dado por Deus. Todo o talento de uma pessoa que às vezes nasce com a habilidade de tocar vários instrumentos, isso foi dado por Deus para aquela pessoa. Mas aquela pessoa está usando aquele talento que o Senhor deu da maneira errada. Lá no mundo, como diz o pastor no início do culto, para cantar músicas de bar, né? Música de boteco. Esse dom que foi dado por Deus, esse talento que Deus deu a todas as pessoas de diferentes maneiras, é para ser usado para a glória e para a honra dele. E aí tudo muda quando uma pessoa está cantando uma música do mundo. Você já viu num casamento, quando se contrata um casamento cristão, que às vezes se contrata uma pessoa para cantar, que ela não é cristã, que ela não segue a Jesus, e começa a cantar: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, não é? E aí fica estranho, fica algo vazio, parece que está faltando alguma coisa. Mas quando nós vemos uma pessoa que é serva de Jesus cantar uma música, é diferente, porque esse é o dom de Deus. Ele está sendo usado o talento daquela pessoa para edificar as pessoas. Nós sentimos a presença do Espírito Santo quando nós cantamos uma canção, como nós cantamos aqui hoje, uma canção dizendo que demônios faz fugir na menção do nome de Jesus, que o nome dele é grande, é poderoso, é digno. Uma pessoa do mundo cantando isso pode até ter talento e cantar maravilhosamente, sem desafinar hora nenhuma, mas às vezes quando nós cantamos aqui, e às vezes um momento ou outro a gente desafina, às vezes acontece alguma coisa, um instrumento sai um pouquinho, mas nós sentimos a presença de Jesus, amém? Você sente, irmão, a presença de Jesus quando nós estamos louvando ao Senhor? É porque o corpo de Cristo, a igreja, é edificada através dos dons, amém? Glória a Deus, aleluias. Então, quais são os tipos de dons? Nós temos então 3 tipos de dons: os dons de governo, os dons ministeriais e os dons manifestacionais, amém? Nós vamos entender sobre esses 3 tipos de dons. Em Efésios capítulo 4 nós vemos sobre os dons de governo. Romanos capítulo 12 fala sobre os dons ministeriais, e 1 Coríntios 12 fala dos dons manifestacionais. E agora, quais são as fontes desses dons espirituais? Da onde vem então? Da onde vem o dom? Essas coisas sobrenaturais que acontecem, que as pessoas fazem. Será que é as pessoas que fazem? Não, isso vem da onde? Eles foram dados por Cristo e eles são dados pelo Espírito Santo. Daí que vem esses dons. O Espírito, tendo assim sido enviado, produz dentro de nós habilidades espirituais necessárias para servir o corpo de Cristo e para a nossa edificação pessoal. Todos os crentes têm dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vou provar para você que você tem dom espiritual. Presta atenção então. 1 Coríntios 12, 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então para que serve o dom, irmão? Para o bem comum. Então, vamos entendendo aí, que eu vou chegar no ponto ainda. Estou preparando vocês, para vocês entenderem, que cada um tem que buscar o seu dom, da melhor maneira possível. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, qual é o seu dom espiritual? Pensa aí um pouquinho, presta atenção aqui, ó. Alô?
Qual é o seu dom espiritual, Ezequiel? Você já aprendeu sobre isso lá. Silvana já falou, de certeza. Qual é o seu dom? Pensa aí. Qual é o dom que Deus tem te dado? Você que é crente, filho de Deus, nascido de novo em Cristo Jesus. Cada crente tem pelo menos um dom. Então não fique constrangido, não fique com vergonha, nem, eu não tenho nada. Sabe o que eu falava para mim mesmo? Eu não sei fazer nada. Eu já falei isso algumas vezes. Algum amigo meu chegou e falou: você só sabe trabalhar, vai trabalhar, você não sabe fazer nada não. Então eu pensava, pela minha baixa autoestima, que eu não tinha dom nenhum, que para mim não servia de jeito nenhum. Mas às vezes você está assim nessa noite, pensando: Deus não me deu nada diferente, eu não tenho nada disso. Mas às vezes é falta de buscar. Então, nessa noite você vai aprender como buscar o seu dom espiritual. Se você não sabe, em nome de Jesus você vai sair daqui, mesmo que você não vai sair daqui sabendo, mas você vai sair daqui entendendo que você tem que buscar por isso, entendendo que você tem que procurar saber qual é o dom espiritual que Deus, ou vários dons. Às vezes Deus te fez com vários dons. E a igreja é o lugar apropriado para o exercício dos dons espirituais. Os dons são dados aos santos individualmente, de forma que a assembleia como todo seja abençoada. E aí que entra a nossa questão. A questão onde que nós desejamos os dons, mas às vezes nós desejamos dons para se aparecer. Às vezes nós desejamos os dons para as pessoas comentarem de nós. Esses dias nós estávamos comentando na escola bíblica e eu falei com o pastor, ele deu um exemplo. Olha que bacana que é quando às vezes uma pessoa pega alguém na rua, e eu vi assistir no celular, um cara pegando um mendigo na rua, colocando na cadeira, lavando ele, dando banho nele. Bacana, não é? Muito legal o que ele está fazendo, ele tem misericórdia pelos mais... Mas peraí, quantas visualizações ele tem naquele vídeo? Quanto que ele não está ganhando por trás daquilo ali? Qual que é a intenção dele? Então, o que manda na nossa vida muitas vezes é a nossa intenção. Qual que é a sua intenção? Você busca um dom e você fala: Deus, por que o Senhor não me dá um dom, aquele dom de pregar, ou um dom de fazer um milagre? Senhor, eu queria fazer um milagre, orar por aquela pessoa e ela sair andando, orar por um paralítico e ela sair andando. Mas qual é a motivação do seu coração? Qual é a intenção que você quer fazer isso? Você já sondou lá dentro? Eu quero fazer isso aqui porque todo mundo vai ficar sabendo. Lá na igreja, comunidade cristã, o pastor Pierre orou e o cara começou, e o cego começou a ver, e agora a igreja do pastor Pierre, o pastor Pierre vai ser, ele é curandeiro agora. Misericórdia, hein? Não estou falando que isso é errado, aleluias, isso vai acontecer em nome de Jesus. Nós vamos pregar, nós vamos profetizar, nós vamos colocar a mão na cabeça das pessoas, e demônios vão ser expulsos, amém. Mas qual a motivação? A motivação precisa ser edificação do corpo de Cristo. Isso tem que acontecer aqui, dentro da igreja, para que, beleza, então eu estou aqui agora, usando o dom que Deus me deu da palavra, de pregar a palavra, e eu que estou sendo edificado. A minha motivação será que não, eu vou lá pregar porque eu sou bom mesmo, e aí eu vou sair de lá e todo mundo vai falar de mim, vai dar tapinha nas costas, que pregação, irmão, que palavra. Não, a motivação do nosso coração precisa ser a edificação do corpo. Eu estou aqui servindo vocês, eu estou aqui fazendo como Jesus, lavando os pés dos discípulos, servindo uns aos outros, e entregando a vocês aquele dom que o Senhor me deu, para poder falar com cada um, amém? Não somente eu, mas todo mundo, todas as pessoas que sobem aqui para louvar, para cantar, para dar um aviso. Então, qual a motivação do seu coração quando você pede para Jesus: me dá um dom, e às vezes você ainda não conseguiu entender que o dom que Deus te deu, porque você está com a motivação errada? Então repense isso. Mais uma coisa, orientações sobre a prática dos dons na igreja. Então, como nós devemos nos portar? Você pensa: não, eu tenho esse dom, o que eu devo fazer? Primeiro, que é para ser usado na igreja. E se você não está usando o dom que Deus te deu na igreja, você vai ser cobrado disso. Porque se Deus te deu um dom, é para ser usado. E se cada um tem um dom, você precisa de fazer alguma coisa.
Presta atenção, se você tem um dom, pelo menos um, então alguma coisa você tem que fazer com ele. E aqui dentro da igreja, para que o corpo seja edificado. Então, os dons espirituais são dados para o benefício do corpo. Quem é o corpo? Nós, a igreja. Todos os cristãos têm ao menos um dom espiritual, e esses dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade soberana. Quem escolhe os dons espirituais? Eu escolhi pregar. Não, o Espírito Santo escolheu esse dom para você, é o Senhor que escolheu. Os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons. Como é infantil a ideia de que todos devem buscar o mesmo dom. E aí às vezes o que acontece? Naquela igreja existe um pastor que se manifesta com um dom de profecia, e aí todo mundo quer o mesmo dom. Existem vários tipos de dom, e para que uma igreja, para que uma família aconteça bem estruturada, todos os dons precisam ser usados aqui. Todas as pessoas precisam de exercer o seu dom, para que nós possamos crescer saudáveis e em número. Você vai entender mais um pouquinho quando eu falar sobre os tipos de dons. Os cristãos são instruídos a ficarem satisfeitos com o seu dom. E às vezes Deus te deu um dom que não aparece muito, é um dom mais tranquilo ali, que você faz só em momentos que você está mais ali e tal, quietinho, né? Mas você às vezes está lá, vigiando o dom do outro irmão. Mas fique satisfeito com o dom que Deus te deu. Eu quero ter o dom de ser pastor. Cuidado com o que você pede, né? Quinto ponto: a sabedoria na prática dos dons espirituais. Atenção, presta atenção nisso aqui, irmãos. Tudo o que é de Deus é alvo de Satanás. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. Enquanto os dons do Espírito forem dados com o objetivo de ser bênção, eles poderão ser abusados. E aí você fala, mas por que, né? Que nessas igrejas tão grandes, às vezes acontecem essas coisas tão loucas, e acontece isso, porque às vezes esses dons são abusados, às vezes Satanás usa dessa artimanha, porque é algo que é para ser tanta bênção, é algo que vai edificar tanto o corpo de Cristo. Irmão, para pensar comigo. Se nós estamos com a intenção certa, com a motivação certa no coração, e nós recebemos o dom de Deus de curar pessoas, e começam a vir pessoas aqui na igreja, e às vezes um cego de nascença, como na época de Jesus, entra pelas portas dessa igreja, e nós colocamos a mão, não precisamos falar que isso é só eu, mas nós oramos aqui, e essa pessoa é curada. Irmãos, o que isso vai repercutir na cidade? O que vai acontecer, irmãos? Aquele cego, igual no tempo de Jesus, o Jesus curou aquele cego, e o que eles vão falar? Nossa, naquela igreja lá, o irmão foi curado, aquele cara não enxergava, e agora ele enxerga, eu que também quero ir lá ver. E aí começam a vir pessoas. Mas aí por quê? Porque nós queremos um número de pessoas? Não, porque nós queremos transformar a vida de pessoas. Quantas pessoas estão nesse mundo que ainda não tiveram acesso, ou às vezes já ouviram a palavra, mas não conseguem. Assim como eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Você deseja, irmãos, que o seu irmão, quantos irmãos, Adriano, você tem lá? Você não deseja tanto que o seu irmão esteja aqui com você, sentadinho aqui ouvindo a palavra? Tudo aquilo que Deus fez na sua vida, você não deseja que Ele faça nos seus irmãos? E assim cada um de nós aqui, pai, mãe, irmão, filho, filha, tio, tia, tudo aquilo que Jesus tem feito no nosso coração, na nossa vida, você não deseja para a sua família? Isso aqui, ó, para todo mundo da sua casa, a transformação que Jesus fez na sua vida, para todos eles. Essa é a intenção, essa é a motivação correta de Jesus transformar a vida das pessoas. Então vamos lá, né? Vamos para frente. Então tome cuidado, porque um dom espiritual, da mesma maneira que ele é usado para a edificação do corpo, Satanás está de olho ali. E por isso tanta falação, e por isso tanta mídia deturpando alguma igreja, que às vezes acontecem milagres, porque muitas vezes acontecem realmente milagres, pessoas são transformadas, mas tão mal é falado às vezes. Sexto aqui, então vamos entender agora sobre os dons de governo. Lembra que existem 3?
Vamos falar agora primeiro sobre os dons de governo. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Não sei se vai... Isso. Está conseguindo me acompanhar aí que eu estou... E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, peraí, resumindo muito bem esse versículo, muito resumido mesmo, os dons são dados a cada um de maneira diferente, um para pastores, mestres, outros para apóstolos, tal, para a maturidade da igreja, porque você sabe muito bem que nós nos convertemos, nós começamos uma caminhada, e nós estamos ainda tomando um leitinho, nós ainda não estamos maduros o suficiente, mas de maneira que nós vamos aprendendo mais, e caminhando na fé, nós vamos fortalecendo, e aí é o momento de dar comida sólida. Mas aí quem prepara a gente? Os pastores. Antigamente era um leitinho, né? E aí já virou uma papinha, e depois da papinha já vem uns pedacinhos, e depois já vem a comida sólida, e agora a gente já consegue mastigar. Mas uma pessoa que está começando na fé, e por isso a ideia de cursos que nós estamos fornecendo, primeiro curso de batismo, depois nosso curso de satisfação, e depois você vai evoluindo, e daqui a pouco você faz os cursos de dons, e depois você faz um curso que você vai entender onde você pode trabalhar na igreja, né? Então, para que nós possamos entender, existe o dom de apóstolo. Esse apóstolo, ele é o construtor, o enviador, o desenvolvedor de potenciais, toca todos os outros dons, né, Esterlita? Nós falamos sobre isso, né, no curso de batismo. Não vou ficar citando nomes aqui não, mas o pastor Pierre é apóstolo nosso, né, gente? Olha, tem um dom de apóstolo aí, está enviando, preparando, todos nós, tem a visão, a ele é dada, nós falamos muito sobre isso, né, a ele é dada a visão, aonde a igreja vai chegar, aquilo que Deus tem passado para ele, a preparação de líderes, a preparação de ministérios, Deus tem dado a visão para ele, e ele tem passado para a igreja, ele tem passado para cada um de nós. E aí vem o profeta, que é o ativador, sensível aos movimentos e revelações do céu. E aí você entende que não é o dom de profetizar, mas é o profeta. Esse profeta, ele tem o dever de instalar o profético na igreja. Ele é que vai conduzir o reino profético na igreja. Ele não vai simplesmente dar profecia, mas ele vai falar sobre o sobrenatural, ele vai incentivar os irmãos pelo lado profético, pelo dom profético. E nós vemos muito isso sobre o nosso pastor Fabiano Ribeiro, lá da igreja da cidade, né? Que tem um dom profético mesmo, eu creio, ele almeja isso, eu tenho certeza. Já me falou. Então nós temos o evangelista, o Ezequiel, que é o mensageiro das boas novas, flexível, conector, como o pastor Rogério falou com ele entra em lugares que a gente não entra. Estou brincando, mas tem muito mais outras pessoas que têm um dom de evangelismo, falando você. É impressionante, esse cara, esse evangelista, aonde ele chega ele já começa a falar, aonde ele chega ele reverte o assunto e fala de Deus. As pessoas procuram ele e ele vai entrando nos lugares, ele vai conversando, é extrovertido, ele chega, ele brinca. Tem o pastor, não vou falar quem é, apacentador, sensível, amoroso, que quer abraçar todo mundo, que está junto com as pessoas. Eu tenho um lado mais aflorado para isso, né, para o pastoreio, a pastora Silvana também, né, que quer estar junto, de cuidado. E tem o mestre, que é o treinador, o pensador, o que prepara, o que aperfeiçoa, o que dá aquele estudo. Gente, eu vejo muito isso, eu gosto de falar, eu vejo muito isso no Pietro. O Pietro vem aqui pregar, você vê nitidamente que ele é um mestre, e esse lado nele, ele também é pastor, ele tem o dom de pastor, mas
ele é mestre, ele vai ensinar aqui, ele ensina de uma maneira que todo mundo entende, é um negócio fora do normal mesmo, é um dom de Deus, que Deus deu para ele, não é? De ensinar, e às vezes eu tinha alguma dúvida com ele, vamos falar sobre o fim dos tempos, o Pietro sentava comigo aqui, cara, ele não tinha base, e ele falava para mim de tudo, com a maior simplicidade ali, explicando que a gente entendia, é impressionante, não é que uma pessoa é muito boa para ensinar, isso é dom de Deus, é algo que veio de Deus para aquela pessoa, e então, nós vimos sobre esses 5, e muitas vezes, nossos pastores têm que exercer todos esses dons, não tem jeito, né? E essa pessoa pode ter mais de um desses dons. Não quer dizer que é porque ele é apóstolo, ele é só apóstolo, mas ele exerce e Deus capacita ele de exercer os outros dons. Vamos para frente, né? Porque tem muito dom para falar ainda. Então, 7, os dons manifestacionais. Os dons manifestacionais são dons de manifestação de poder, sinais e maravilhas. Tem alguém dormindo aí? Amém, vamos lá. Quê? Tem que dar uma batida aqui para acordar. A Silvana está mandando. Então, os dons manifestacionais. Os dons manifestacionais são dons de manifestação do poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então a nossa é palavra e poder do Espírito Santo. O Senhor nos dá esse poder. Então vamos lá, sobre os 9 dons manifestacionais do Espírito. Isso aí, 1 Coríntios 12. E o primeiro é palavra de sabedoria. O que é, Guilherme, esse negócio de palavra de sabedoria que eu não sei? A habilidade de falar do sobrenatural, de tomar decisões, ou não falar baseando-se em estudo ou premeditação, mas pelo trabalho direto do Espírito Santo na mente. É aquilo que eu estava falando. Sabe quem tinha muito esse dom? O Gabriel. O Gabriel, cara, é porque eu tenho uns dias que nós não vemos ele, mas ele deve estar muito mais aprimorado nesse dom, com certeza. Você ia pedir um conselho para o Gabriel, você ia falar alguma coisa, você via a sabedoria, a escolha perfeita das palavras na hora de te dar uma instrução, ou na hora de falar alguma coisa, e você pensava, de onde esse cara tirou isso? Porque ele não tirou, é porque veio de Deus, é porque veio do Senhor para a vida dele, é impressionante. Então isso é palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento, esta é a habilidade de saber fatos e compreender situações em virtude de uma revelação direta do Espírito Santo. Essa pessoa ela tem palavra de conhecimento, o próprio Espírito Santo sopra na vida dela, e ela consegue entender, e ter um conhecimento que às vezes nós não temos, e às vezes nós não enxergamos sobre o sobrenatural de Deus, sobre aquilo que Deus vai fazer, sobre aquilo que Deus vai fazer na vida de alguma pessoa, e vai entendendo vai compreendendo que cada dom não é para você, mas é na vida da outra pessoa, tanto num aconselhamento, tanto numa palavra de conhecimento, para ajudar uma pessoa que às vezes está passando uma situação muito difícil, e naquele momento ali, Deus usa a vida para entregar uma palavra de conhecimento. O dom da fé. O que é o dom da fé, irmãos? Nós temos uma fé, todos nós temos fé, mas essa pessoa ela tem uma fé diferenciada, essa pessoa ela tem muito mais fé, é uma coisa fora do normal, a situação está acontecendo, e está ficando difícil, mas ninguém acredita, mas aquela pessoa crê que Deus ainda vai fazer, e surpreendentemente, Deus faz o milagre, porque só aquela pessoa acreditava, só aquela pessoa cria que ainda estava para acontecer. O dom de curar, esse daí, né, todo mundo quer praticamente, esta é uma habilidade de curar, mas não é bem assim igual você pensa, que toda vez que você quiser, você põe a mão na cabeça da pessoa curada. Não é bem assim, né? É a hora que o Espírito Santo deseja usar a sua vida, então tem que estar tudo preparado. O coração da pessoa, o coração de Deus alinhado, e o seu coração alinhado para que o milagre aconteça. Não é bem assim como nós pensamos, que essa pessoa tem o dom de curar, então qualquer um que ele colocar a mão vai ser curado. Opa, calma aí, não é bem assim não. Tudo tem que estar alinhado, tem que ser da vontade de Deus, no momento de Deus, depende da fé da pessoa que vem receber, e depende de quem está orando. Então, tudo isso alinhado, o Espírito Santo de Deus vai agir na vida daquela pessoa, e aí vai acontecer o milagre. E a mesma coisa, a operação de milagres, a habilidade de fazer milagres como um sinal, ou a confirmação de que a mensagem
era de Deus. Mais um aí, o dom de profecia, que nós conhecemos muito. Esta é a habilidade de receber e comunicar a outras pessoas mensagens que vinham da revelação direta de Deus. Algo que vem do Senhor. E aí o pastor, aquela pessoa vai profetizar. Mais um, discernimento de espírito. É a distinção entre as operações do Espírito Santo e as do espírito malignos e enganadores. Então a pessoa que ela tem o dom de discernir o espírito, ela vai saber se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem do maligno. Porque pode ter uma pessoa rodopiando loucamente, pode estar cheia do poder de Deus, ou também pode ser manifestação do maligno. E essa pessoa, ela consegue discernir o que está acontecendo. Essa pessoa não, né? Esse dom. O dom de falar em línguas. Esta é a habilidade sobrenatural de falar em línguas espirituais, que não havia sido adquirida através de estudos. Então, não é falar inglês, não é falar em árabe, não é falar línguas, não. É falar a língua dos anjos, que nós cremos. Amém? É falar a língua dos anjos. É uma língua que vem do Senhor. E interpretação de línguas. Esse irmão que fala em línguas, eu já fui em igrejas que um irmão falava em línguas e o outro irmão lá do outro lado interpretava. Então, o irmão tinha dom de falar em línguas e o outro irmão tinha o dom de interpretar. Mas, então você vai perguntar para mim, então eu posso ficar falando em línguas? O dom de falar em línguas é para edificação pessoal. Você já percebeu que às vezes o pastor vai falar em línguas aqui, ele tira o microfone, para que ninguém se escandalize, porque aqui na igreja ainda não se levantou aquele que interprete línguas, mas em nome de Jesus, depois de hoje você vai buscar o seu dom, e aqui vai ter uma pessoa que interpreta línguas, e aí a gente vai poder falar em línguas abertamente, e alguém vai estar interpretando, para a gente entender, todas as pessoas entenderem aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós, amém? Então, finalizando essa parte, os dons não são para ninguém se achar, para ninguém se vangloriar, e não são para que algo passe, entendeu? Não é para que passe, para que escandalize o nome de Deus, mas é algo para que todos, porque adianta, irmãos, eu ficar aqui falando, ninguém está entendendo nada. Isso é para edificação do corpo. Nós precisamos de entender que tudo é para edificação do corpo. Todo dom que é dado pelo Senhor é para a vida do próximo, é para ajudar o próximo, é para favorecer o próximo de alguma maneira, é para ajudar e para servir de alguma maneira. Então, quais são os alvos essenciais dos dons? Glorificar o nome do Senhor e servir as pessoas. Tudo que se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento. Então, todo o dom que é dado de Deus é para o crescimento da igreja, é para o crescimento do corpo, é para o crescimento de cada um aqui. Entenda que, no fundo, tudo se resume em servir. Esses dons são dons que foram feitos e dados pelo Senhor para serem praticados na igreja. E agora, eu queria que você prestasse atenção em mim aqui um pouquinho. Eu sei que eu falei muito. Não sei se você conseguiu guardar tudo, não. Mas posso falar uma coisa que resume tudo isso? No final da mensagem aqui, tudo isso se resume em amor. Tudo isso se resume em amar o próximo. Tudo isso se resume em como eu vou servir melhor o próximo. O que eu estou fazendo para, da melhor maneira possível, glorificar a Deus. Lembrei, eu recebo de Deus, regozijo e eu reparto. Irmão, se você não pegou nada na mensagem, às vezes você ficou meio voando aí, mas entenda isso agora. Tudo aquilo que vem de Deus, todo dom que vem de Deus para a sua vida, não é para você ficar para você, é para ser usado na igreja, é para ser usado em amor uns pelos outros. E eu quero realmente incentivar você, que às vezes está aí pensativo, será o que Deus me deu? Será qual é o dom que Deus me deu? Eu não sei. Sabe o que nós precisamos de fazer? Nós precisamos de orar mais, nós precisamos de buscar mais o Senhor, nós precisamos de ler mais, de entender mais
sobre os dons espirituais, e a cada dia mais íamos nos aprofundando naquilo que Deus quer nos usar para edificar a vida do próximo. Tudo isso vai se resumir em você pensar: o que eu posso fazer para servir o meu irmão? Você tem o dom, é algo sobrenatural de Deus às vezes de evangelizar, mas todos nós temos a missão de pregar o evangelho. Todos nós temos a missão de falar a palavra de Deus. E isso tudo se resume em quê, irmãos? Amor pelo próximo. Porque tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não fique para você não, porque senão você vai morrer. Não fique para você, reparta. Amém? Queria orar nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós precisamos de buscar os melhores dons. O que você tem buscado do Senhor? Em nome de Jesus, eu queria convidar você agora a orar a Deus. Peça ao Senhor que mostre para você aquilo que Ele quer te usar. Peça ao Senhor que mostre para você os dons que Ele tem te dado, aquilo que Ele tem colocado na sua mão. E às vezes você tem um talento que Deus te deu, Deus de criança, e você nunca usou isso, nunca ajudou ninguém, mas Deus quer transformar esse talento num dom, vindo do Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar a sua vida e te ensinar como você vai usar para o corpo de Cristo esse dom. Em nome de Jesus, nós queremos orar, Pai, nessa noite, buscando ao Senhor, clamando a Ti. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem falado ao nosso coração. E em nome de Jesus, Deus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos nessa noite. Cada um, Senhor, que tem às vezes guardado um talento, um dom que o Senhor deu para essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa mostrar, Deus, a cada um aqui, para que foi criado, qual o propósito de vida, qual o dom que o Senhor tem, Senhor, para cada um, e que cada um, Senhor, possa buscar o seu dom da melhor maneira possível, que cada um, Senhor, possa procurar e buscar, Deus, em Ti, aquilo que eles podem fazer, Senhor, para edificar o Teu corpo, para que nós possamos crescer, Pai, saudáveis, para que nós possamos crescer, Deus, como igreja, alcançando, Senhor, pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, todos os ministérios, Senhor, que necessitam, Senhor, de pessoas para servir, necessitam de pessoas, Senhor, dispostas, Senhor, a servir, Deus, em nome de Jesus, que possam se levantar pessoas, para servir, Senhor, em cada uma das áreas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta nesse lugar, Senhor, líderes. Levanta nesse lugar, Deus, pessoas prontas a servir, pessoas prontas, Deus, a fazer a Tua obra, Senhor. E, ó Deus, levanta, Senhor, pessoas prontas para amar, pessoas para amar ao próximo, Senhor, sem olhar a quem, mas sempre fazendo o melhor no Senhor, sempre fazendo, Deus, aquilo que o Senhor deseja no coração de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor e louvar a Ti em tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome